Bom, a economia brasileira encolheu no primeiro trimestre desse ano. Indicadores, tanto do Banco Central quanto do mercado financeiro, já apontavam por uma retração que acabou sendo confirmada pela estatística oficial do IBGE. A gente vai ver aqui no nosso telão os principais dados que foram divulgados hoje. Estão aqui no nosso telão interativo. Vamos aqui ao primeiro deles. Sim, vai entrar para vocês. A retração no PIB foi de 0,2%. Destaques negativos: investimentos, indústria, agropecuária e serviços. A gente vê que serviço teve, na verdade, uma leve alta. Então, negativo, investimento em indústria agropecuária, serviços, uma leve alta de 0,2%. Temos mais números aqui para vocês também. O resultado do PIB foi o primeiro negativo desde 2016. Como você vê aqui nesse gráfico, a partir de 2017, a economia começou a se recuperar e se manteve positiva, variando aí a cada trimestre. Isso aconteceu até o último trimestre do ano passado. Agora, mais uma retração. E vamos em frente, que temos outros dados no gráfico que mostra o quanto o Brasil investiu nos últimos 10 anos. Desde 2008, a média de investimentos em relação ao PIB se mantinha ali na casa dos 19%, 20%. Mas com a recessão, os investimentos começaram a cair a partir de 2015, até chegar a 15,5% do PIB no primeiro trimestre desse ano, como a gente vê nesse gráfico. Bom, para a gente ter uma noção aí da dimensão que isso representa, vamos comparar com alguns países aí, com o resto do mundo. A taxa média de investimento no mundo todo em 2018 foi de 26,2%. Agora, falando dos países emergentes, tá? Economias emergentes investiram pouco mais de 32%, na verdade quase 33%, né? É mais do que o dobro do que o Brasil investiu no primeiro trimestre desse ano. Esses dados aqui são do FMI, o Fundo Monetário Internacional. São os principais dados do PIB que hoje saiu aqui pelo IBGE. Bom, a queda do PIB no primeiro trimestre, aconteceu por causa de vários fatores. Um dos mais preocupantes foi a diminuição dos investimentos. Vamos chamar então a Juliana Rosa para a nossa conversa. Ju, boa tarde para você. Vamos lá, Ju. A gente fica dando esse monte de número para o nosso assinante. Acho que a pergunta que fica na cabeça de todo mundo é a seguinte: o que isso significa de fato para o nosso dia a dia, para o nosso bolso, hein, Ju? Significa que a economia está muito mal ainda, né, Cris? Resumindo, boa tarde para você, todo mundo que acompanha a edição das 4. O dado em si da queda de 0,2% da nossa economia nos primeiros 3 meses do ano, quando a gente compara com os últimos 3 meses do ano passado, já era esperado. Mas a queda dos investimentos acabou vindo até um pouco mais forte do que muita gente previa. Já se previa uma queda forte de investimentos. E por que isso é importante para o nosso dia a dia? Porque investimento é um termômetro de confiança na economia. Então, se a queda de investimento é um sinal ruim para frente, porque o investimento de hoje é o crescimento de amanhã. Eu conversei mais cedo com o economista-chefe do Banco Itaú, o Mário Mesquita, ex-diretor do Banco Central. Ele disse que o nível de investimentos do Brasil ainda está 30% abaixo do período de antes da crise, portanto, um investimento muito baixo diante de uma economia que mal começava a se recuperar e agora já faz o caminho inverso. Então, a gente vê aqui os dados de investimentos, todos eles preocupando, porque tem a ver com confiança do empresário. O empresário acaba se segurando, o consumidor também se segura, mesmo se você tem dinheiro no bolso, se você tem uma confiança em baixa, que é o que os indicadores estão mostrando desde março, uma confiança em queda, tanto do empresário quanto do consumidor, acaba que a gente não vê o investimento se realizando. E esse investimento é muito forte para que você veja um crescimento mais forte da economia, porque a gente até viu algum crescimento de consumo, mas o consumo não tem força para sustentar um crescimento forte, geração de emprego, precisa de investimento pesado, grandes obras, construção civil, principalmente para poder ter uma geração de emprego mais forte no país. A partir desses dados de hoje, infelizmente, as projeções de crescimento que já vêm caindo estão aí na casa de 1% de crescimento para 2019. Vários economistas que eu conversei dizem que o crescimento pode ser ainda menor. O Itaú diz
diz que, a depender do dado do segundo trimestre, podemos crescer entre 0,5% e 1%. Conversei agora há pouco com o economista-chefe do Banco Bradesco, aqui em São Paulo, Fernando Honorato, que disse que também pode rever a projeção de crescimento na casa de 1%.